E aí, tudo bem? Aqui é o David Ark, seja bem-vindo a mais um vídeo na mesa do chefe. Agora eu tô aqui com um designer, com um ilustrador, com um artista, que talvez você já conheça, porque esse cara é muito fera, que é o Morandini. E aí, Morandini, tudo bom? Tudo bem, David? E você? Tudo... Obrigadão pelo convite aí e parabéns pelo trabalho que você tem feito, que é muito bacana ter acompanhado à medida do possível assim e tenho gostado bastante, viu? Obrigado por fazer parte aí do projeto. Não, e que é isso. Eu fico lisonjeado aí, fico honrado com as suas palavras. E é o seguinte, fala pra gente, por que que você começou nessa área aí? O que que deu a louca, cara? Você não foi ser engenheiro, advogado, médico? Por que que você deixou sua mãe decepcionada aí e foi fazer design, arte? É engraçado que você tocou num ponto assim perfeito para começar, porque se algum dia na minha vida eu ouvi que arte não dava dinheiro, não dava futuro, eu nunca ouvi isso dos meus pais. Foi engraçado. Essa história é Legal. muito antiga, né? Ela começa no início do século passado, uma cidadezinha pequena de São Paulo chamada Orlândia, perto de Ribeirão Preto. Pouca gente ouve falar e quando as pessoas ouvem, elas se confundem com Uberlândia, alguma coisa assim. É. E lá havia um senhor de origem italiana, aliás, minha família é de origem italiana de parte de pai e mãe. E ele sabia fazer duas coisas muito bem, assim, sapato, porque ele era sapateiro, e filhos. Ele teve, que eu saiba, 14 filhos e 12 que chegaram Caramba, à fase adulta. caramba. E o último deles, ele trabalhou na sapataria com esse senhor, né? E só que era o último, então assim, ele pegou o fim da época próspera, talvez, da sapataria dele. Ele viu que aquilo lá não ia dar muito futuro, então ele veio para São Paulo para tentar a vida aqui com 16, 17 anos. Veio bem cedo e começou a trabalhar no comércio de tintas. Ele trabalhou a vida inteira nisso, né? E daí chegando aqui, ele aproveitou a boemia de São Paulo e ele era artista, esse filho do meu avô, né? Sim. Que veio a ser meu pai. E ele ficou até os 34 anos solteiro, aproveitando a vida aqui, e pintando, desenhando e tocando. Ele tocava violino. Ele chegou a tocar numa orquestra da USP até por uma fase da vida, mas nunca fez nada disso profissionalmente. Ele trabalhou no comércio até o fim da vida. Ele morreu cedo até, era bastante jovem. E assim, o que eu aprendi de fundamental em termos de arte, até design, foi com ele. Ele passou muita coisa bacana, ele tinha muitos livros de arte em casa e, e pela vontade de fazer as coisas com as mãos, assim, porque a nossa família não tinha muito recurso financeiro, então acontecia coisas assim legais. Eu nunca tive uma bicicleta nova, por exemplo, uma bicicleta usada que acabava aparecendo por acaso, alguém dava, fazia rolo, não sei o quê. Sim. E daí tinha toda a filosofia, né, envolvida no processo. Assim, era desmontar a bicicleta, lixar, preparar a tinta. Meu pai era muito bom nisso, de fazer umas cores diferentes. Aí preparar a superfície, pintar. E eu sempre junto, fazendo, ajudando. E isso acabou, de certa forma, moldando o que eu viria a ser no futuro. Por parte de mãe, o meu avô era mecânico de máquinas, eu não conheci, que ele morreu quando minha mãe tinha 12 para 13 anos e ela perdeu também a mãe muito cedo. Aí ela veio para São Paulo também, ela era do interior. E foi quando eles se conheceram. E eles, apesar da diferença de idade, eles tinham 14 anos de diferença, eles formaram o casal assim mais apaixonado que eu já vi na vida. Legal. E isso tudo, esse ambiente que eu cresci, eu acho que foi fundamental para tudo. Assim, eles deram muita liberdade para que eu fizesse escolhas e não escolhas de carreira. Então, aos 14 e 15 anos, mais ou menos, eu fiz um curso de desenho mecânico, numa escola aqui próxima, na Lapa. Eu estou nas Perdizes, em São Paulo. E daí eu comecei a fazer alguns bicos nessa área. Esse curso você fez no Senai? Não fiz. Chamava Instituto Nobel de Tecnologia. Eu não Hum. sei se existe ainda. Ele ficou na Lapa por um bom tempo ainda. Depois, na sequência, no colegial, eu fiz edificações. E eu era um péssimo aluno, né? Péssimo mesmo. Aquela figura clichê, assim, do cara que passava o tempo todo desenhando. Eu me interessava por duas coisas, e me interessa até hoje. Desenho e aula de educação física, né? Eu pratico esporte até hoje e pretendo não parar nunca, as duas coisas. Ótimo. Bom, e daí eu comecei a fazer um monte de bicos, para você ter uma ideia, trabalhei numa casa lotérica, como caixa mesmo. Sim. Foi muito interessante e divertido, porque entre um cliente e outro, quando ficava meio vazio, eu rabiscava alguma coisa, desenhava, aí o dono viu. Eu pensei que ele fosse dar uma dura até na hora que ele me viu desenhando, e falou, pô, você desenha? É que eu faço parte de um clube, tá? Ele era diretor de um clube. E a gente tem um jornal mural, e eu precisava fazer umas charges do pessoal. Você faz? Eu falei, faço, né? Para matar trabalho, tá valendo. E que ano foi isso daí? Nossa, eu tô com 55 anos, faz pelo menos uns 40 anos.
tinha 15, 16. Aliás, eu fazia uma coisa que eu não poderia ter feito na época. Que Eu é... era menor de idade e trabalhava na lotérica, que não poderia, pela lei, trabalhar, Sim. mas deu certo. É. Bom, eu sei que daí a gente começou a fazer charges com uma caneta esferográfica e ele se encantou assim, com o trabalho e ele falou, você precisa do que para colorir? Ah, precisa de lápis de cor. Eu sei que depois de uns 3 meses de brincadeira, assim, a gente estava com o estúdio montado praticamente na lotérica ali. Isso é legal. E, bom, na sequência, depois que eu terminei o colegial, eu prestei vestibular. Na época era bem difícil prestar vestibular assim, é diferente do que é hoje. Ou você fazia cursinho e conseguia, ou era bem difícil entrar numa faculdade Sim. boa. E como eu tinha um passado de ser um aluno bem ruim, eu tentei, eu falei, bom, vamos com a cara e com a coragem. E eu acabei passando no vestibular de publicidade e propaganda na Casper Libero, que é na época, inclusive, era uma das mais conceituadas de São Paulo. Aí eu cursei a publicidade e propaganda, mas sempre focado em design gráfico, ilustração, arte, que eu gostava muito. Tanto que os professores que eu tive mais contato eram os de tecnologia gráfica, diagramação. E, aliás, meu primeiro trabalho publicado mesmo na mídia foi nessa faculdade, né? Que o Toshio, que era um professor de diagramação, ele era responsável pelo jornal. Aí sobrou um espaço lá para uma matéria, tinha morrido até um jornalista na época, e ele me pediu uma ilustração. E ele chegou para mim e falou, você quer fazer, Morandini? Eu tenho esse espaço. Eu falei, legal, para quando que é? Ele falou assim, para hoje. Eu passei tive meu primeiro contato com prazos injustos, assim, mas acabou saindo do trabalho, eu devo ter ele guardado até hoje em algum canto. Assim, e aí, como que eu me tornei mesmo designer, né? Isso. Aí eu comecei a trabalhar por causa do curso de edificações, eu comecei a trabalhar numa empresa de vidros temperados, que faz instalação de fachadas de prédios. Eu era desenhista técnico e, eventualmente, fazia algum trabalho de ilustração para ambientar a instalação de vidro. Eu trabalhei em 2 empresas na sequência, saí de uma, fui para outra menor até, que dava bem mais liberdade. E aí, com 22 anos, eu montei o estúdio, com a cara e com a coragem. Até meu pai já tinha falecido há bastante tempo e a minha mãe apoiou muito. E nessa época, eu namorava com a que seria minha esposa. Estamos juntos até hoje. E eu brinco até porque ela... Aliás, está aqui atrás, essa prancheta que você está vendo, que ela está com tampo de vidro, na verdade, ela tinha um tampo de madeira. Foi um presente que eu ganhei quando a gente namorava ainda. Então, eu falo que a prancheta e a mulher permanecem comigo até hoje. Legal. E o pessoal sempre incentivou muito. Aí eu aluguei um espacinho bem pequeno aqui na Pompeia mesmo. Você sozinho? Sozinho. Sozinho. E foi uma característica que eu mantive por muito tempo. A minha mãe foi minha secretária, a minha mulher é minha sócia no estúdio, mas a mão de obra mesmo é sempre minha, sempre foi. Eu eventualmente monto algumas equipes de trabalho, mas eu trabalho sozinho mesmo. E a partir desse estúdio que você criou, assim, você sempre trabalhou com isso, assim, então você não trabalhou para alocado em nenhuma empresa, tipo CLT, carteira registrada? Com Não. exceção dessas 2 primeiras empresas de vidros, a partir do momento que eu montei o estúdio, eu formalizei, inclusive, desde o primeiro dia, né? Era uma empresa individual. Depois de 3 anos de estúdio, eu casei com a Cláudia, ela virou minha sócia formal. E então o estúdio tem sido o meu ganha-pão, a minha empresa desde então, né? Desde essa época. Então tem quantos anos? Esse ano, dia 1º de outubro, vai fazer 33 anos. Caramba! Não, assim que as empresas não passam no 2º, 3º ano, permanecer com ele aí Mas você sempre... Você falou que você que faz as coisas e tal, mas hoje em dia você tem algum auxiliar ou não? É você mesmo que... Não, sou eu que faço mesmo. Continua assim. Eu peguei a transição, porque na época que eu saí da faculdade, comecei a mexer com essa área, a trabalhar nisso, eu não tinha computador, não existia computador, não é que eu não tinha. E a minha mulher, nessa época, ela trabalhava num banco. E daí ela dava muita dica, tá chegando equipamento assim e tal. Aí eu comprei meu primeiro, acho que era um 286, bem no comecinho da era digital, você estava passando. E eu fiz questão de aprender muito, porque eu percebi que seria uma transição não natural, mas obrigatória. Sim. Tanto que teve muito amigo da faculdade, assim, da época que se formou, fala, isso é modismo, não vai pegar, não, e acabou ficando no caminho. E por ter feito isso e aprendido, eu acabei fazendo muito, assim, o site do estúdio, eu que acabei fazendo também. Eu gosto muito de fuçar, mexer e acabar fazendo uma coisa, bem ou mal, terminada. E quais são os seus clientes?
Quem é o cara que te contrata para fazer um trabalho? E quais tipos de trabalho também aparecem para você? Eu tenho uma coisa assim que eu gosto muito de fazer isso, mas não é assim bem visto às vezes pelo mercado, que eu misturo muito ilustração, design e arte. Eu nunca sei onde termina um, começa o outro, e eu me sinto muito confortável. Então, os clientes, quando eles chegam, eles meio que procuram isso. Eles veem o portfólio, né, na internet ou indicação de outro cliente, acabam procurando essa linguagem que o pessoal chama de design autoral. Eu acabo não chamando de nada, assim, eu trabalho e sou feliz. E, então, assim, os clientes têm os perfis dos mais variados, né? Hoje, por exemplo, com a crise que nós estamos vivendo aí há 2, 3 anos, eu tenho conseguido um tipo de cliente que é meio estranho, assim. São clientes que são empresários, são executivos de empresas que tinham um plano B de carreira para lançar esse plano daqui 5, 10 anos e acabaram sendo demitidos ou saíram por causa da crise mesmo e resolveram botar esse plano, tirar do papel, né? Botar para funcionar. Então, são clientes que chegam para mim assim com aquele sonho alimentado há 10, 15 anos que eles tiveram que, de repente, fazer acontecer e querem criar uma marca para esse negócio, papelaria, comunicação visual, e acabam vindo. E como que esses caras, esses clientes te acham aí? Qual que é seu principal meio de divulgação? Então, tem duas formas. Assim, quando eu comecei, eu fazia muita prospecção. E eu pegava de tudo que você pode imaginar mesmo. Aí, quando o estúdio começou a funcionar bem, que eu tinha uma receita que permitia escolher um pouco mais, aí eu comecei a focar muito em ilustração e design, principalmente criação de logotipos e marcas. E no começo eu fazia essa prospecção, depois os clientes acabaram um indicando o outro, até hoje é muito engraçado, por tanto tempo de estrada, eu tenho conseguido atender a segunda geração de clientes, já são filhos de clientes que estão montando Que massa. negócios e estão fazendo. Então eu estou assim numa posição, não digo confortável, mas bem mais confortável do que eu estava no início. E a segunda forma é quando eu identifico uma oportunidade boa, assim, que eu falo, poxa, eu gostaria de fazer um trabalho para essa empresa ou para esse produto. Aí eu vou atrás. Eu costumo mandar um e-mail, tentar um contato e às vezes acaba dando certo. Na cara de pau mesmo, sem Cara conhecer. de pau. Eu apresento, eventualmente eu pesquiso bastante sobre esse produto Sim. e falo alguma coisa sobre ele. A gente poderia fazer isso, ir por esse caminho, por outro. Esse caminho que vocês estão fazendo poderia talvez ser testado uma nova possibilidade e aí acaba dando certo ou não. Mas é um contato e é válido também. Já aconteceu do contato, esse tipo de contato não dar certo no primeiro momento e o cliente arquivar por alguma razão meus dados e depois de um tempão ele me procura. Sempre solicitando, Aconteceu né? com a Fiat até. Quando eles lançaram um carro da Fiat há 2 anos, ele tinha mandado por uma agência de publicidade, que era responsável por uma outra conta, e guardaram meu trabalho e acabaram fazendo o lançamento do Fiat Strada de 2014, se eu não me engano, com o meu trabalho. Ah, que demais. Legal. Muito bom. E aí você mandou e-mail para a Fiat Eu mandando uma mandei para a agência, no proposta caso. para a agência que Isso. estava cuidando do Da conta processo. Aí deles. eles depois voltaram e Isso entraram foi em depois de contato. uns 2 anos que eu tinha mandado, acho que foi 2012, 2011 que eu mandei. Tipo concurso público, você já nem Por aí. esperava mais. Não esperava mesmo. E daí me procuraram tal, e apresentaram uma proposta muito bacana, assim, juntando arte com uma miniatura do carro. Esse vídeo até está na internet, está no YouTube até. Sim. Foi bem bacana o projeto. E outros também que aconteceram dessa forma. Outro que foi surpreendente, aí foi, por acaso, foi a Calparade, a exposição das vaquinhas, né, em São Paulo. Sim. Isso foi em 2005. Então, foi em 2004, eu recebi um e-mail em inglês até do Ron Fox, que é o diretor mundial da Calparade. Ele tinha achado meu trabalho e achou que tinha tudo a ver com o evento. Só que esse evento nunca tinha acontecido na América do Sul antes. Daí ele mandou e-mail perguntando se eu queria, se eu tinha interesse em participar, porque o evento talvez viesse para o Brasil em Sim. 2005. E aí acabou vindo e eu fiz a primeira edição, né? Fiz uma vaquinha, foi patrocinada pela SWAT, pela de relógios. Aí eu Muito acabei bom. participando da de 2010, aí 2011, que foi em São Paulo, aí acho que 2013 Santa Catarina. Foram 4 vaquinhas pintadas. Então tem um monte de foto aí de gente com vaquinha sua. Verdade. E assim, você, pelo que você está contando a sua história e tudo mais, você é um cara empreendedor, né? Até essa questão de mandar uma proposta meio que na cara de pau é uma atitude ousada, né? Corajosa.
hoje em dia a gente vive muito nessa questão do empreendedorismo, né? Tipo, o novo arco-íris, assim, que tem lá no final o pote de ouro. O que você acha do artista, do criativo, do designer nessa questão do empreendedorismo aí? Você acha que é uma boa o cara seguir por esse caminho? E quais as dificuldades aí você encontrou ou você acha que a pessoa pode encontrar, assim, durante esse percurso? Bom, essa pergunta é muito relativa porque depende muito do perfil de quem está disposto a empreender. Eu, por exemplo, não tenho um perfil empreendedor. Eu sou um cara, apesar de talvez não parecer, eu sou muito quieto. Mas é empreendedorismo que você fez. Não tenha dúvida, acaba sendo. É, Acaba sendo, é. é, Mas assim, eu não tenho aquele perfil clássico, eu não me vendo, apesar de parecer assim, nós estamos batendo um papo, então eu estou falando, mas eu sim. não gosto muito de me vender, de promover meu trabalho. E eu acho que é uma característica meio fundamental no empreendedor. Mas assim, depende muito da... Você tem que ter um pouco de sangue frio, tá, para empreender, porque não é todo mês que é bom, não é todo ano que é bom. É. A gente vivendo no Brasil, a gente está sujeito a crises e mais crises. Desde que eu montei o negócio, eu sempre ouço falar em crise. Você passou em quantas crises já? Foi Várias, várias. Só para você ter uma muito. ideia, eu tenho 2 filhos, né? É. Na primeira crise, para valer assim, eu me casei em 80, o estúdio foi fundado em 85, 1985, eu me casei em 88, aí em 90 nasceu minha filha, e foi quando entrou o Plano Collor. Vixe. Devem ter visto isso por livro de história, eu vivia a coisa acontecendo. Então, assim, acabou que o país detonou, quem tinha empresa e tal. E, por sorte, quando nasceu meu filho, que ele nasceu em 92, o Collor saiu do poder, né? Ele sofreu impeachment e acabou saindo. Mas essa crise foi violenta, porque eles confiscaram o dinheiro de todo mundo, que você tinha de reserva em banco, em poupança e tal, foi confiscado. E, na época, todo mundo ficou com R$ 50. Era o equivalente hoje, vamos dizer, a R$ 500. Sim. Para você ter uma empresa funcionando. Ter faturas para pagar, né? Que naquela época eu dependia muito de fornecedor ainda, que eu fazia muita coisa contratada em gráfica. Então foi assim, acho que o maior, aliás, foi um dos fatores que contribuíram para eu não crescer. Eu falei até para minha mulher, eu me lembro como se fosse hoje, assim, se um dia eu falar em crescer de novo, que nessa época eu estava tentando crescer, eu estava com um cliente então uma opção de se manter você mesmo foi uma opção, assim, não um foi? trauma. Foi um trauma. Você falou, eu não quero equipe, não quero. Porque você, assim, quando você carrega a sua mochila nas costas, é uma coisa. Agora, quando você carrega a mochila de outras pessoas, a responsabilidade é muito grande, né? Você ter gente que depende de você para sobreviver, para alimentar uma família de repente. Então, foi meio que um trauma. Eu não tenho perfil para crescer nessa parte. Assim, eu cresci muito em qualidade de clientes, de trabalho, mas eu me dou hoje ao luxo de escolher alguns trabalhos que eu não quero fazer. Mas, assim, ter gente comigo e essa responsabilidade de ter gente para manter, né? Seria Sim. terrível. Mas dessas crises aí, como você fez para lidar? Então, Trabalhando mesmo, sem passando por cima, o Brasil tá assim, mas vamos que vamos. Tem que ser. E assim, como qualquer negócio, você tem que fazer alguma estratégia, algum planejamento. Eu fiz ao longo desses 33 anos quase, alguns direcionamentos na carreira. No começo, como eu falei, eu fazia um pouco de tudo, eu trabalhava até com publicidade. Daí eu comecei a focar muito para uma área que, além de me agradar, que era uma área que eu percebi que tinha mais a ver com o estúdio, com o que eu queria fazer. E essa atuação autoral que eu tenho também, eu não acho que ela seja autoral, mas todo mundo fala. E acabou sendo muito bom também, porque quando o cliente me procura, que nem eu falei, eu meio que fujo da concorrência, porque ele sabe a resposta que ele vai ter para aquele trabalho. E meu trabalho é muito calcado no desenho, né? Eu desenho muito antes e é um trabalho e no final ele acaba aparecendo muito que foi feito à mão mesmo. Isso acabou sendo uma estratégia de negócio até. Acabou me diferenciando um pouco da concorrência ou até isolando dela. Porque hoje em dia também está muito automatizado, as coisas muito iguais, né? Você com esse trabalho autoral, praticamente manual, né? Se diferencia assim. Hoje em dia tem essa busca por alguma coisa mais autêntica, né? Não tão padronizada. Se você tiver 3 designers oferecendo o mesmo trabalho, ou 3 ilustradores, a mesma estética, ou a mesma resposta para aquele, você vai escolher o mais barato. Não adianta, é uma questão de mercado mesmo.
Então, se você conseguir oferecer alguma coisa diferente e ir além um pouco, eu acho que o cliente percebe esse valor e acaba pagando mais por isso, ou pelo menos pensando na hora de escolher. Ele leva isso também em conta. Entendi. Se torna um grande diferencial, né? Isso. E a gente está falando sobre design, sobre arte, né? Você falou. Qual, na sua opinião, você falou que no começo você falou que acha que não sabe o limite aí. Você sabe diferenciar? Na sua opinião, tem como diferenciar design de arte? Ou é tudo junto e misturado? Não, tem. É, Eu tenho uma frase que eu escrevi até que eu acho que design e arte eles são que nem água e óleo, né? Eles não se misturam, mas em algum ponto eles se tocam. Se você jogar sim, um copo, eles vão se tocar em algum ponto. O design, na verdade, ele nasceu da arte, né? Os cartazistas franceses, eles eram artistas e acabaram fazendo design gráfico, assim como tantos outros que criaram marcas também no passado eram artistas. Então, eu até falo assim muito que eu sou um designer que ilustra, um ilustrador que pinta e um pintor que desenha marcas. Eu misturo um pouco disso. Para mim acaba sendo muito bom e muito positivo, porque a linguagem final do meu trabalho acaba sendo influenciada por isso, né? entendi. Mas eu já me preocupei. Se eu falar que não, eu já me preocupei com o rótulo, com o que eu sou. Eu sou designer, eu sou ilustrador, eu sou artista. Hoje eu venho aqui para o estúdio, eu chego bem cedo, eu chego 6h30, 6:45 e saio daqui umas 6 da tarde. E nesse meio tempo eu tento trabalhar muito e ser feliz, independentemente do que vai sair como resultado dessa busca. E o que, assim, o mais importante de tudo, eu acho, é funcionar esse trabalho para o cliente. É que ele tenha uma resposta positiva para aquilo que ele buscava e que ele funcione, que ele tem que funcionar. É isso. Show, entendi. E dentro do seu trabalho, da sua arte, você se encaixaria aí dentro de algum ou uma vertente assim mais para um movimento artístico? Ou como você classificaria isso, seu tipo de desenho, seu tipo de arte? Eu vou voltar um pouquinho na história para te contar. Sim, Assim, eu desenhava muito mal quando eu era criança. Mas como eu cresci vendo meu pai desenhar, eu gostava muito daquilo. Eu achava, nossa, demais. Meu pai desenhava muito bem, tinha muita facilidade. E era um desenho acadêmico, era um desenho com anatomia perfeita. E como eu desenhava mal e gostava de desenhar, eu falei, eu tenho que aprender a fazer essa coisa aí, não tem jeito. E eu desenhava compulsivamente, assim, eu rabiscava em qualquer pedaço de pai desde muito cedo. Então, hoje eu digo que eu sou um péssimo desenhista, né? Eu não domino mais, quer dizer, não é que eu não domino, eu não tenho talento nato para isso, mas de tanto fazer, eu acabei tendo facilidade. Então, hoje eu posso dizer que eu desenho bem. E eu passei por um período da minha formação que foi sempre informal na área do design. Eu nunca fiz um curso de desenho artístico, por exemplo. sim. Eu comecei a desenhar também anatomicamente perfeito. Eu tenho muitos esboços dessa época que são trabalhos assim com anatomia realista. E daí eu comecei a partir para essa área das garatujas, né, que eu chamo, que é um trabalho bem mais solto. E eu acho que o estilo que você perguntou hoje seria pop art, alguma coisa assim parecida. Tem um pouco de Sim. expressionismo às vezes. Mas é um estilo totalmente despreocupado com a forma final, ou se aquilo. Hoje meu desenho é totalmente diferente do que eu fazia há 20 anos, há 15 anos. É uma coisa bem mais solta e me agrada muito isso. Mas então é o estilo Morandini de. É meio que por aí. É Mas, tudo sem estilo. é, mas você acha que seu trabalho hoje está melhor do que há 20 anos atrás nessa questão? É duro falar isso, mas sim, Né? eu diria que sim, espero que esteja melhor daqui a 20 anos. Sim, Eu não sei, eu não posso dizer se é melhor ou não, mas eu estou muito mais feliz com ele. É um trabalho muito mais autêntico, é um trabalho muito mais dinâmico e fluido também. E a produção aumentou muito com isso também. Eu me sinto feliz com isso, realizado. Então, parece que flui com mais facilidade. e o seu trabalho, o estilo Morandini aí, ele é bem colorido, tal, remete a, você falou, expressionismo, a pop art. O pessoal compara com. Agora eu tava com a pergunta na cabeça, agora esqueci. Mas o pessoal compara com você, o seu trabalho com aquele do pernambucano, que agora eu esqueci o nome. É, Se lembrar o nome dele, você fala Romero Brito. Romero Isso. Brito, isso. Eu comecei a pesquisar muito quando eu comecei a. Eu estudo muito arte ainda. Eu não posso dizer que eu estudo arte, eu estudo constantemente. Né?
E tem dois artistas que para mim são expoentes, são artistas já contemporâneos. O Keith Haring, que é um americano, os dois já morreram, né? E o Jean-Michel Basquiat, que até veio uma exposição bastante grande dele agora para o Brasil, tá no Centro Cultural Banco do Brasil, no centro. E são dois artistas que me inspiraram muito. O Romero Brito, eu acho que ele tem um mérito muito grande. Ele tem um mérito grande que ele desbravou essa fronteira entre o artista sonhador e o artista comercial. Agora, esteticamente, eu não acho que tem muito a ver, não, apesar de eu já ter escutado muito isso, mas eu acho que diferencia bastante. Embora, e a fonte de inspiração também, não sei se é a mesma ou não, mas eu bebi de outras fontes, né? Entendi. Se acabou tendo um resultado parecido pelas cores, então acho que foi mais a culpa dessas fontes do que ao trabalho dele mesmo. Não, entendi. Não, é porque, assim, para um leigo que olha, pode olhar e falar, isso daí é meio Romero Brito e tal. E caso isso, se alguém fale assim, você não se sente ofendido? Não me sinto, não. Até porque o meu trabalho, mesmo de arte, ele sempre tem ele busca tá atrelado ao mundo corporativo, ele sempre tá ligado a algum tipo de trabalho. Raramente eu pinto uma tela para mim mesmo, assim, a falar, essa tela vai para exposição. Ele sempre está atrelado a algum tipo de trabalho, seja um evento, seja até uma identidade visual baseada na arte. Então, eu acho que o enfoque é bem diferente também. Entendi. Essa questão, vou insistir um pouquinho aí na polêmica, já saiu dela. Não, vamos lá. Essa questão do Romero Brito, aí, você falou da parte bem comercial, né, que ele então tem arte dele em tudo que é local, ele faz para político, Neymar, Luan Santana, e vai fazendo, quase tudo igual, mas vai fazendo. Como que é essa relação aí da arte com o comercial, com a encomenda? Um cara que chega para você e pede uma coisa assim, como que vai o limite do cara pedir e você colocar a sua criação? Como funciona esse processo? Aquela questão que eu te falei antes, já que como eu tenho esse trabalho com uma certa assinatura, ele já colabora muito para o cliente saber o que ele vai encontrar. Então, é muito comum eu chegar aqui, assim, na primeira apresentação, o cliente já olha, putz, é isso que eu queria. Mas, logicamente, acontece do cliente opinar, pedir palpite de alguém e tal. E eu aceito muito isso, desde que tenha um embasamento bastante claro no que ele está falando. Caso contrário, eu vou argumentar dentro daquilo que eu trabalhei para chegar naquele resultado, né? Eu estudei o briefing dele, eu elaborei muitas hipóteses até chegar nessa possibilidade final. Então, eu vou explicar e defender a tese do meu trabalho. Agora, se ele tiver uma que derrube a minha, perfeito, vamos conversar e vamos refazer isso, vamos chegar no que ele tem em mente, se for uma coisa boa para o produto, para a empresa dele. Eu não tenho essa visão romântica de um artista que fala, não, meu trabalho é intocável. Pelo contrário, nós estamos dispostos sempre a conversar e eu costumo sempre envolver o cliente também no momento da criação do trabalho. Logicamente, não no momento da criação em si, mas apresentando os primeiros layouts assim e sempre fundamentando o que eu estou apresentando, para que justamente não tenha aquela surpresa de do nada, né, aparecer. Nada, de repente veio isso, né? Sim. Eu acho que facilita muito. Ainda nessa questão da arte, você já fez algum trabalho que você não acreditasse para alguma coisa que você vai contra os seus princípios? Tipo, o cara vai pagar R$1 milhão, mesmo você não apoiando, sei lá, um candidato ou alguma coisa, sei lá, interna, assim, como você lida com isso daí? Você recusa, avalia, cada um caso? É difícil você vender uma coisa que você não acredita nela, né? Eu acho que é uma coisa muito... já é um ponto básico. Mas eu não seria hipócrita de dizer que eu nunca nunca trabalhei. Eu já trabalhei, já fiz campanha política. Tá? Não gostaria de entrar assim, em nome de clientes e nem tipo de clientes, tá? Sim, nem. Tocou em política, religião, futebol, complica a coisa. Não, nem. Mas assim, eu já trabalhei para determinados segmentos que eu hoje não trabalharia mais, não trabalho mesmo mais. E principalmente para clientes que eu vinha perceber depois que era uma enganação aquilo que eles estavam fazendo. E eu não faria isso de novo. Então eu tenho assim restrições e são bastante claras para mim. Tá? São coisas que eu
acredito muito ou não acredito, e eu realmente não faria. E você já foi plagiado? Você Nossa. já viu muito do seu trabalho aí sendo copiado? E ainda sobre plágio, né? Se puder emendar aí, o que você acha de plágio? Qual que é a linha tênue entre inspiração, entre o cara te admirar e, pô, quero ser o Morandini, do cara tá copiando o seu trabalho? Eu acho que quando há um plágio, uma cópia, ou alguém rouba uma imagem sua, ela está desrespeitando a duas pessoas. Primeiro, ela está desrespeitando ao artista que criou aquilo, que investiu tempo. E se você for falar tempo é dinheiro, então se Sim. alguém toma o seu dinheiro, ele está roubando. E a segunda é o desrespeito ao próprio cliente que pagou para aquilo. Então, um pagou e o outro não. O outro vai ganhar aquilo na faixa, assim, vai usar aquele trabalho sem ter investido nada. Então, são dois desrespeitos profundos. E até teria um terceiro desrespeito, é que é com a própria pessoa que plagiou, que ela perdeu o respeito para com ela mesma e perdeu a chance de criar alguma coisa inédita e boa. Tá? Eu fui muito plagiado já e continuo sendo. Tá? Tem alguns casos que estão na internet. Os mais famosos, tem um deles que foi uma festa do Círio de Nazaré, tá? Que é em Belém do Pará. É a maior festa religiosa, acho que, do mundo, em termos de pessoas na rua. A prefeitura de lá, a Secretaria de Turismo, me convidou para fazer a imagem oficial das camisetas, que foram distribuídas para, como se fosse uma credencial da imprensa, de pessoas VIPs e tal. Então eu fiz, a imagem foi usada, foi muito divulgada na época. E no ano seguinte, que eu fiz 5 anos seguidos, tá? No ano seguinte, eu estava pesquisando na internet alguma coisa, eu vejo a minha imagem aplicada de um outro jeito lá. Aí eu fui ver, a imagem não só estava sendo usada, como estava sendo muito usada. No processo de fazer a estamparia dessas imagens, alguém desviou a imagem que estava em alta e caiu na mão assim de um monte de empresas que imprimiam camisetas em fundo de quintal. Que não eram, então ficou bem difícil de ir atrás. Teve alguns que eu cheguei a conversar e a gente chegou a acordos. Teve até um muito grande que o acordo foi ele mandar toda a mercadoria para mim. Até isso foi doado para uma instituição de caridade. Sim. E um outro plágio assim que ficou muito evidente, até eu tenho uma desculpa formal do Palácio do Planalto. Tem um papel timbrado. Caramba! Quem foi que assinou essa desculpa Então, formal aí? eu não vou falar o nome da política, foram duas. Elas É. montaram uma frente parlamentar frente parlamentar que envolvia jovens e adolescentes e pegaram uma imagem minha para usar. Só que esse não só eu não pude conversar e permitir que usassem, sei lá, porque essa imagem estava em uso pelo meu cliente. E assim, deu um rolo grande, né? E elas aceitaram, pediram formalmente desculpas. Daí eu acabei indo para frente, assim, com isso que o processo ia ser bastante longo e cansativo, mas elas não sabiam, inclusive. Foi um designer que fez um trabalho para elas que usou minha imagem. Sim. Caramba, que. Esses casos estão, você procurar na internet, você acha alguma coisa ainda. Mas assim, se você achar algum plágio, a sua primeira ação é o quê? Entrar em contato com a pessoa para ela tirar ou você tenta negociar em Não, algum. a primeira coisa que eu faço é tentar entender o que aconteceu, porque nem sempre o cliente é o culpado. O cliente às vezes Sim, entrou de gaiato e alguém utilizou a imagem e ele não está sabendo, e até ele pagou por isso para alguém. Então eu tento entender o que aconteceu, então, eu tento fazer o cliente entender também. Normalmente o cliente não sabe de duas coisas, né? Não sabe que essa imagem já tinha dono, foi feita por alguém que não o cara que ele contratou. E segundo, ele não sabe que imagem na internet não pode ser usada assim à torta e à direito, que existe um dono, que existe proteção legal contra isso. Então eu tento conversar e esclarecer. Normalmente, assim, eu diria uns 80% dos casos, a gente resolve isso de forma amigável. Tá? Quando eu sim. percebo que está no início, que ele não ganhou nada com aquilo, ele simplesmente tira a imagem de circulação, acabou. E acontecem casos que nem de um restaurante, que foi bem interessante também isso, em Erechim, no Rio Grande do Sul. Uma cliente minha me mandou um print que ela tinha visto o logo que eu tinha criado para um blog dela, de alimentação, chama Recomendo até o blog. Ela contratou para fazer a marca do blog e tal, e esse cara estava usando ostensivamente, assim, estava em pratos, aventais e tal. Ela entrou com o processo, ela pôs o advogado e tal, ela ganhou a causa e, assim, foi bastante danoso para ele, que ele teve que modificar todo o material e ele já estava em franco funcionamento. Caramba. Então o pessoal plagia e ainda ganha dinheiro com isso, né? Exatamente. Por isso que eu falo que é sempre importante, porque Uhum. você pode entrar com uma ação e de repente não conseguir provar que a imagem é sua. É por isso que eu documento muito o meu trabalho no processo de criação,
não só fisicamente no papel, tudo mais, como digitalmente. Eu procuro documentar e sempre instruo o cliente também a fazer o mesmo, tá? Na hora que ele lança essa marca, dá um jeito de registrar essa marca no NPI, o próprio processo tá legalizado assim, então eu emito a nota fiscal do estúdio, ele guarda isso. Então isso foi feito em 2016. Aí aparece uma coisa igual em 2018, ele tem como provar a antecedência disso. A gente tem todo o Entendi. material produzido e documentado, troca de e-mails, tudo mais, é bem importante isso. Essa ideia de colocar na nota é bem interessante. Além de você especificar o que você está falando, colocar o ano também, o que você fez, né? Colocar o ano certinho. E até um contrato cedendo os direitos de uso para aquele cliente, Hum. onde conste essa imagem. Então, aquilo está registrado num cartório, simplesmente já serve como um início para Mas provar. no contrato, então, quando você cede a imagem, você coloca lá onde que o cliente vai utilizar, já determina isso e o tempo também, ou deixa indeterminado. Principalmente. Você tem que fazer isso para salvaguardar, né? E outra, eu uso isso até para dar o valor na imagem. É diferente de você criar uma imagem onde um grupo das senhoras daquela comunidade vão Sim, fazer 50 canecas para festinha de final de ano, ou de um banco que vai fazer essa caneca como um brinde para 1 milhão de clientes, tá? E que vai ser exposta eventualmente na mídia para divulgar essa campanha. Então, isso é bem diferente. Então, esse contrato prevê também isso, o tipo de uso, a mídia que vai ser usada e até a abrangência geográfica. Se isso vai ser usado em São Paulo, se vai ser no Brasil, se vai ser no exterior. entendi. Tudo registrado em cartório, tudo É certinho. importante, muito importante. É complicado essa questão de plágio, viu? Eu tava conversando com uma outra artista aí, que eu vou fazer uma entrevista, logo, logo vocês verão, Legal. que ela tava falando também de plágio, que tem muita gente que copia ela no Instagram. Meus artigos o pessoal copia, cara. Imagina vocês que são artistas. Nossa. Texto é complicado também, né? Porque às vezes o pessoal pega um fragmento do seu texto, coloca lá e você não tem nem como, às vezes, falar alguma coisa, mas você vê que foi inspirado no seu, né? É, não, o meu de tipografia foi imensamente copiado já. Eu já encontrei muito já. Até alguns que eles deixam, quando a pessoa deixa o link, eu deixo de boa, né? Agora tem outros que é fogo, assina como se fosse dele. Eu costumo brincar, o pessoal fala, todo plágio é uma espécie de homenagem que te fazem, mas eu prefiro a É. minha homenagem em dinheiro. Se o cara quiser pagar, é melhor, né? E uma última pergunta sobre plágio. Você já plagiou alguém, pelo menos no começo? Você já fez alguma coisa que você falou, puta, eu queria só me inspirar, mas eu tô fazendo igual. Não, eu já copiei muita coisa na minha É, época de aprendizagem, assim, quando eu estava aprendendo a desenhar, eu copiei mesmo, assim, para a coisa sair 110% daquilo que eu, não importa se era gibi, se era mas ilustração. aí para aprender, Isso tudo, assim, nunca ganhou visibilidade de ninguém, nunca eu coloquei isso em lugar nenhum, né? sim, Até por medo, sei lá, de repente alguém vê aquilo e copia a cópia, vai falar que é. sim, Sei sim, lá. Agora, eu sempre tomei muito cuidado, e não só de não copiar, como de ver muito se não tem nada parecido, porque é o tal do inconsciente coletivo. Você pega um sim. briefing X e que alguém pegou esse mesmo briefing em algum outro lugar do mundo, que é muito parecido com o seu. De repente, o cara pode ter chegado na mesma solução que você chegou. Então, é muito importante dar uma boa pesquisada nas empresas da área que você está trabalhando para ver se não tem similaridade, se não tem uma proximidade muito grande, para evitar qualquer tipo de problema. Show. E é o seguinte, deixa eu mudar aqui para minha câmera. Aí, passa algumas dicas aí para quem está iniciando na área de design, na área artística, de criação. Afinal, ó, você que falar que não consegue viver de arte, de design, o cara tá aí há 30 anos vivendo disso. Ele tem muitos segredos aí para contar. Passa alguma dica aí para esse pessoal. Assim, ó, o pior é que se eu for falar mesmo, vai parecer que não, ele não quer falar. Não É, tem segredo, né? Quando me perguntam isso, quando eu vou dar uma palestra, alguma coisa, ou mesmo entrevista, qual que é a sua dica para quem está começando? Eu falo, a única dica que eu posso dar concreta é faz backup. Isso evita já um encrenque enorme, né? Mas muito assim, bom. cada pessoa tem um perfil e cada pessoa tem uma deficiência. Eu tenho as minhas, então eu procuro trabalhar as deficiências que eu tenho de maneira a corrigir, né? Isso. Assim como os pontos fortes também, eu procuro tentar melhorar. Por exemplo, eu sou um cara muito tímido, sou um cara, eu não tenho a comunicação muito fácil, assim, eu não inicio conversa. Eu tento quebrar isso um pouco.
A segunda coisa que eu daria como dica, né, além desse contato que é importante, é estudar muito o tempo todo e estudar tudo. Não adianta você fazer uma ótima faculdade de design e investir ali 4 anos da sua vida, fazer uma pós ou mais e além, e não estudar outras coisas. Por exemplo, administração de empresa é importante, psicologia, falar outras línguas. Eu acho que cada coisa que completar o seu currículo, assim, engrandecer a sua atuação profissional é muito importante. E assim, no fundo, estudar, isso vai te abrir portas para você descobrir outras coisas para você desenvolver, tá? Em você mesmo. Você descobre falhas que você não sabia que você tinha, você descobre qualidades, e estudar é para sempre. Então, ouviu, né, Galuxo? Estuda aí. Estudar. Eu acho que é importante não ter preguiça, tá? Você empreender, você montar um negócio, não importa o tamanho dele, você não pode ter preguiça. Você tem que levantar cedo, trabalhar muito e se você não tiver domingo... Pra você ter uma ideia, eu fiquei uma época da minha vida quase 10 anos sem férias. E eu não falo isso com muito orgulho, não é que não deu para tirar férias, não. Foi uma época difícil, assim, que os filhos estavam em época de crescimento, de escola, não sei o quê. Hoje eles já estão... Meu filho tem 25 anos, minha filha 27. Os dois já se formaram, já trabalham, já têm as vidas deles. Mas era uma época assim que dependia muito da gente trabalhar. Então foram 10 anos sem férias. Aí um dia eu falei para minha mulher, até a partir de agora a gente vai dar um jeito de viajar todo ano, tirar, sei lá, pelo menos 15 dias para descansar mesmo. E seus filhos seguiram a área artística aí ou não? Não, minha filha é bióloga e apesar de que ela desenha muito bem, ela sempre tem muita facilidade. Ela fala que não, ela vai ouvir talvez esse nosso bate-papo, vai falar que não concorda, mas ela desenha bem e gosta muito de arte. E o meu filho, ele fez publicidade, trabalha numa agência bem grande, aqui de São Paulo mesmo, trabalha na área de atendimento. Sim. E ele escreve muito bem. Ele tem um texto muito fácil também. Ele lançou um livro em coautoria com outros escritores. E, assim, de certa forma, eles têm um pé na comunicação, nas artes. E não tem como você crescer numa família que respira arte. A minha mulher é pianista, por exemplo, pianista clássica. A minha irmã é violonista também. Então não tem como a pessoa não ser introduzida a isso, mesmo que um pouquinho que seja, né? É verdade. E acaba você fica contaminado pela coisa, né? E então assim, eles cresceram respirando arte e em exposição para eles nunca foi aquele negócio, vamos à exposição. A gente tava passando na frente do MASP, entrava, via alguma coisa. Então ficou muito natural para eles isso. E mesmo que eles tenham carreiras um pouco diferentes dessa artística, eles acabam levando um pouquinho desse DNA com eles. Show. Ó, só para fechar essa última parte aí da dica, Sim. Você falou de procrastinação, um pouquinho de preguiça. Como você faz para evitar isso daí? Porque é uma coisa que abala um pouquinho os criativos, né? Tipo, tem bloqueio, aí vou acessar o WhatsApp aqui, conversar com não sei quem, aí ficar vendo vídeo, aí pronto. É muito importante, talvez, eu não falo nem se é importante, porque cada um acho que tem uma forma de... Tem gente que se dá bem com o ócio criativo, tem gente que não. Para mim, particularmente, funciona muito eu focar naquilo que eu gosto. Mesmo quando eu estou matando tempo, invariavelmente, é até chato isso, talvez, para quem está de fora, mas quando eu estou em casa, às vezes, sei lá, posso estar vendo um filme e não está muito interessante, estou com a minha mulher ali e tal, eu estou com... Aliás, a minha obsessão é caderninho de desenho, Moleskine, esses bloquinhos de nota. Eu tenho espalhado pela casa, assim, eu tenho muita dificuldade em falar sem desenhar, né? Às vezes estou explicando uma coisa para minha mulher, a gente está com um projeto em casa e, sei lá, vamos reformar isso aqui, tá? Eu pego um caderno e começo a rabiscar para explicar o que eu quero, porque as palavras são muito limitadas. Aí, nesse caso, você não tá zoando a pessoa, né? Fala, vou desenhar para você. Não, você vai desenhar porque é preciso mesmo, né? Porque você por aí. Você tá zoando ela. Por aí mesmo. Mas, assim, voltando à sua pergunta, eu acho que tem pessoas que funcionam bem com esse ócio criativo. Elas, às vezes, saem do ambiente, vão dar uma volta, vão assistir bobagem no YouTube mesmo, e acabam tirando o foco daquele problema que elas estavam para resolver, e quando voltam, aquilo lá meio que mágico, assim, aparece na frente delas, respondido já. Para mim, funciona diferente. Eu acabo vendo muita coisa, assistindo vídeos, tal, que são da área. Principalmente, eu tenho uma mania, assim, meio estranha. Eu vejo muita coisa de fora do circuito. A gente normalmente vê design americano, design japonês, europeu, alguma coisa. Eu gosto muito de
de pesquisar fora. Tá? Design finlandês, até africano, artesanato africano, eu gosto muito de ver o que eles fazem. Recentemente eu me apaixonei pelo Gaudí, por exemplo, arquiteto catalão, né? Então eu mergulhei muito na obra dele e assim, o universo dele é fantástico, né? E colabora muito para o design também. Mas sempre de uma forma ou de outra, não importa se isso vem de um país que não é tradicionalmente ligado ao design, acaba entrando nessa área para mim. Show. Cara, olha, muito obrigado pela entrevista. Eu que Valeu, agradeço. bate-papo. E agora o espaço é seu. Faz o seu jabá aí. Eu acho que você não precisa, né? Mas faz o seu jabá aí, dá seus links, seus contatos. Não, legal. Eu gosto muito, que nem eu te falei antes de a gente começar a entrevista assim, a gente estava batendo um papo meio informal, que eu falei que gosto muito de conversar com pessoas de menos idade. Eu não vou falar nem menos experientes, porque tem uma molecada aí que dá de 10-0 no que eu conheço. Assim, é muito bacana isso. E eu tenho uma luta muito grande de não envelhecer, mas não envelhecer fisicamente. Isso é fatal para todo mundo. E ainda bem que a gente envelhece, quer dizer que a gente viveu bastante. Sim. Eu não quero envelhecer com as ideias, tá? Então eu busco muito o contato com o pessoal que está começando, com o pessoal que tem menos estrada do que eu tenho, e até com o pessoal que já caminhou mais, lógico, porque eu me inspirei muito em muita gente e eu acho importante manter esse alicerce. E por isso que assim, eu tenho muito, você percebe isso talvez nas redes sociais, que eu gosto muito de interagir com o pessoal. Sim. Então assim, tendo alguma dúvida, tendo alguma sugestão, quer bater um papo, fazer uma crítica, eu estou sempre aberto a isso, tá? E se quiser conhecer um pouco mais do trabalho, é só entrar no site. Desculpa. Imagina. É morandini.com.br. Tá? E eu tenho também um Instagram que é relativamente ativo, que é Morandini Estúdio com S. Tá? E lá eu coloco alguma coisa que às vezes eu não coloco no site e coisas mais frescas do estúdio. Show. Tá bom, muito obrigado. Valeu. Eu que agradeço muito pelo espaço. Assim, continue fazendo esse trabalho que não só está muito bacana, como é excelente para a gente conhecer novas pessoas por aí. Valeu, obrigado. Então, é isso. A gente fica por aqui. Os links do Morandini estarão aqui na descrição do vídeo, estarão no blog. Acesse aí o blog Chief of Design. Tem muito conteúdo lá. Se você gostou do vídeo e ainda não é inscrito, se inscreve no canal aqui no YouTube. Dá um like, compartilha, porque isso ajuda o nosso trabalho demais. E como o Morandini falou aí, estuda aí, galucho. Tem que estudar. Forte abraço e até mais. Até a próxima. Fui.